Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Aê, aê. Você tá vendo agora? Boa tarde, pessoal. Mas eu já nem me estresso com isso. Não vou nem render. Gente, eu não sei vocês, mas aqui o Instagram, uma vez permite que eu veja, outra vez não permite. Toda vez dá um bug aqui. Mas se vocês estiverem vendo, já estou assim achando o máximo. A Confirma gente aí tá se vendo. estão me vendo. Tá, Tá, pronto. Então sigamos. Tá ecoando muito. um pouquinho só, mas é porque tá vazio o ambiente, né? Não tem problema. É, eu botei um fone para tentar ajudar. Deixa eu Tá separar ótimo. aqui. Eu também vou abrir aqui. Hoje a gente tem duas médicas super especiais, convidadas. A gente vai falar de várias coisas, né? Essa era uma live que era para ter acontecido no ano passado, mas o Instagram, bem no dia, na hora da live, deu um bug tremendo, não teve meio de fazer, não Não teve nada, só o né? nosso, É, não, depois a de gente todo soube que era mundo. geral. É, foi um bug geral, e aí agora a gente conseguiu conciliar as datas com elas hoje, né? Que médico vocês sabem como que é, né, gente? Eles são com bastante A agenda compromissos, sempre cheia. bem lotada. Eu vou tentar fazer elas entrarem, Jana. Olha, o hospital, E CEPA. eu vou falando um pouquinho do tema. Nós vamos falar sobre o pré-natal, aquela parte de preparar o melhor suporte de parto para os nossos bebês. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A gente sabe que é uma preocupação das mães quando tem o diagnóstico de se pode ter parto normal, cesárea, o que é que esse bebê, esse assunto novo traz para as mães. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, deixa eu botar a doutora Juliana. Gente, Boa eu vejo a tarde. doutora Juliana, eu vejo a doutora Luciana, só não vejo Lara. É contigo o problema. Aqui também eu não tô vendo. Estou vendo vocês Não. todos, todo Oi, mundo. Ai, ai, a gente não sigamos. entende, doutora Luciana. Às vezes acontece isso no Instagram, a gente não sabe qual que é a causa, a gente não sabe resolver. A gente até desistiu de começar tudo de novo porque não resolve. E, É, o bom é que todo mundo vê e fica gravado normal. gente, quem está assistindo, vocês estão conseguindo ver? Faz um joinha aí ou não para a gente saber. Vocês estão vendo nós quatro? Porque nós estamos em quatro nessa live, né? Eu, a Jana, a doutora Luciana, que está no perfil do Hospital Sepaco, e a doutora Juliana Velar, que está no perfil dela mesmo. Fala aí Pessoal, pra gente. vou respondendo aí nos comentários. É, Enquanto isso, eu vou apresentar. Doutora Luciana de Castro, ela é ginecologista obstetra da Maternidade Hospital CEPAC, lá em São Paulo. Tá? E a doutora Juliana Avelar é cardiopediatra e ecografista fetal e coordenadora da UTI da Maternidade e Hospital CEPAC. E a gente resolveu juntar essas duas especialidades justamente por esse tema, para demonstrar essa continuidade dos cuidados com a gestante e com os primeiros cuidados do bebê. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas e a gente vai tentar conciliar tudo aqui, né, Lara? isso. Assim, por uma questão de compreensão, a gente dividiu um pouquinho a live, né? Entre os cuidados com a gestante e depois os cuidados com o bebê. Né? Obrigada a todo mundo que está respondendo, estou vendo o pessoal fazendo um joinha, né? Então acho que vai dar certo. Então eu queria começar com uma pergunta para a doutora Luciana. Qual que é a diferença de um pré-natal normal, vamos dizer assim, né? De uma gravidez sem nenhuma anomalia e um pré-natal de uma gestante com diagnóstico já de cardiopatia congênita? Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. É um prazer estar participando aqui hoje com vocês dessa live. E vamos tirar todas as dúvidas aí do pessoal que está nos assistindo, né? Obrigada pelo convite. Bom, o pré-natal
o início do pré-natal ele vai ser igual, né? Porque até então a mãe não sabe, né, que o bebê tem uma cardiopatia. Então a consulta do primeiro trimestre, ela vai ser uma consulta normal. A gente vai pedir as sorologias do primeiro trimestre, tipagem sanguínea, cultura de urina, ultrassom. Depois, com 12 semanas, mais ou menos, 12, 13 semanas, ela vai fazer o primeiro morfológico, né? Às vezes, dependendo, né, da cardiopatia, às vezes no primeiro morfológico, ultrassonografia está a depender da experiência dele, ele pode identificar que alguma coisa não está indo bem. É claro que ele não consegue identificar uma cardiopatia no primeiro trimestre, mas ele pode identificar alguns sinais de que alguma coisa pode não estar indo bem com o desenvolvimento desse bebê, né, com 12, 13 semanas. Depois, essa mãe vai fazer a próxima ultrassonografia em torno de 16, 17 semanas, e aí é quando o diagnóstico vai começar a aparecer, né? E normalmente confirmado aí no primeiro morfológico. Aliás, no segundo morfológico, que é feito entre 20 e 24 semanas, né? Então, até esse momento, o pré-natal é igual, né? Aí, feito esse diagnóstico dessa cardiopatia no segundo morfológico, então, o obstetra vai solicitar um eco, né, antes do tempo, porque normalmente o primeiro eco é feito em torno de 26 semanas, né? Então, o pré-natalista vai solicitar um eco precoce, e aí ele vai dar o direcionamento a depender dessa cardiopatia, né? Então, ele vai indicar uma avaliação com um cardiopediatra para orientação dessa família, né? Ele vai fazer, essa mãe vai fazer ecocardiogramas mais frequentes, né? Então, o bebê não cardiopata, ele faz um eco com 26 semanas, se esse eco estiver normal, a gestação segue adiante. Porém, se for identificada uma cardiopatia em torno aí das 20, 24 semanas, então ele vai fazer ecos mais frequentes a depender dessa cardiopatia identificada. Fora isso, o acompanhamento multidisciplinar, né, principalmente com um cardiopediatra, então vai fazer as consultas com o cardiopediatra, e esse cardiopediatra vai dar o direcionamento aí de como será esse parto, enfim, dos próximos passos, né? Então, vou aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Juliana Avelar. Então, nesse momento, aí é onde se cogita a ampliação da equipe e traz um cardiopediatra. E aí o cardiopediatra vai trabalhar junto com o obstetra, doutora? Como é que fica essa ponte aí? Isso. Normalmente o que a gente faz é um segmento conjunto, né? A gente tem a parte da cardiopediatra, toda a parte obstétrica segue como o habitual, e a gente faz um segmento conjunto de programação, de acompanhamento e do parto desse bebê cardiopata. Então, a gente define qual é o tipo de cardiopatia, o que necessita de cuidado, se necessita de um grande centro de referência ou não, o que mais a gente precisa no momento do parto, porque às vezes é uma cardiopatia grave que a gente precisa de outras equipes em conjunto. Então, tudo isso é acordado em conjunto com a equipe da obstetrícia, e esse parto ele é programado em conjunto com a equipe da obstetrícia, justamente para a gente ter essas equipes de sobreaviso e avisadas que a gente vai nascer esse bebê com cardiopatia congênita. Gente, nós falamos sempre aqui de preparar o parto seguro. E isso que a doutora Juliane falou é justamente esse conjunto de medidas que tornam o parto seguro para o bebê cardiopata, né? Então, quais seriam essas providências, doutora Luciana, como obstetra, e nessa conciliação das duas medidas? Isso, a primeira coisa é alinhar com a equipe de neonatologia, né, que vai receber esse bebê. Então, é claro que tudo vai depender da cardiopatia, né, mas, de um modo geral, a gente prefere que seja um parto programado, né, em que toda a equipe, ela esteja alinhada, né, então, obstetra, neonatologista e o cardiopediatra.
Por quê? Porque esse bebê, a depender da cardiopatia, ele pode necessitar de alguma intervenção na sala de parto ou alguma cirurgia precoce ali nas primeiras horas ou nos primeiros dias de vida, né? Então, o mais importante é o alinhamento da equipe, obstetrícia, neonatologia e cardiopediatria, né? O ideal é que seja um parto programado. Lara. Entendi. E aí, então, dentro disso tudo, né, a gestante precisa ter um hospital que possa atender às necessidades desse bebê. O que esse hospital precisa ter, né, para ser um parto seguro para o bebê? Sim, uma UTI neonatal é imprescindível, né? Uma boa UTI neonatal com equipamentos, com bons profissionais que estejam aptos a receber esse bebê, né? Que tenham conhecimento dessas patologias, dessas cardiopatias, né? E muitas vezes a cirurgia cardiológica pediátrica, né? Que em muitos casos eles estão envolvidos também, né, em boa parte desses diagnósticos, né? Então precisa ter uma estrutura de cirurgia cardíaca pediátrica. Certo. Depende, assim, um pouco da cardiopatia. Aqueles que vão precisar de intervenção logo ao nascer já tem que ter a equipe pronta. E outros que é uma coisa mais simples, que pode aguardar, é suficiente uma UTI neonatal. Exato. Mais ou menos isso, né? Você falou do parto programado. O parto programado quer dizer sempre cesariana? Tem contraindicação de parto normal? Pode explicar melhor isso? Não, nem sempre é necessário que seja uma cesárea. Tudo vai depender da cardiopatia, né? E a gente também, muitas vezes a gente pede uma opinião para o cardiopediatra, né? Então, eles nos auxiliam muito. Você acha que, nesse caso, dá para fazer cesárea, dá para fazer parto normal ou obrigatoriamente tem que ser uma cesárea, né? Então, o cardiopediatra nos ajuda bastante na tomada dessas decisões. Posso falar um pouquinho? Pode. Pois não, doutora. É que é o que a gente sempre faz aqui, sabe? Muitas mães têm o desejo e um sonho de ter um parto normal. E isso é uma coisa que a gente tenta sempre, a gente tenta fazer o que é mais seguro para o bebê. Dependendo da cardiopatia, a gente libera e aí a gente programa com a obstetrícia, ó, vai ser parto normal, a gente vai esperar até 40 semanas para poder ser um parto normal. É uma cardiopatia mais simples, não tem risco de precisar de intervenção imediata logo após o nascimento, de um cateterismo ou de algum outro procedimento, a gente consegue organizar. Se é uma cardiopatia grave, que a gente acha que é de alto risco, que pode precisar de um procedimento logo após o nascimento, a gente prefere programar porque a gente prefere que as equipes estejam no hospital. E aí a equipe da hemodinâmica, a equipe da cirurgia cardíaca, o cardiologista pediátrico, porque é muito importante a gente ter um neonatologista experiente na sala de parto, mas em algumas cardiopatias a gente precisa da avaliação do cardiologista logo depois que esse bebê nasce, em conjunto com o neonatologista. Então, às vezes a gente precisa fazer o parto programado por esse motivo. Então, tudo depende muito do tipo de cardiopatia e do risco que que ela vai oferecer ao bebê logo após o nascimento. Então, incorre naquilo que a gente sempre fala para as mães. Programar o parto seguro para ter toda a estrutura física do hospital e humana da equipe para proporcionar a esse bebê a melhor chegada. Se ele vai precisar usar aquilo tudo, pode ser que não, mas é preciso ter um suporte para caso precise. A gente já viu mães que era tetralogia e aparentemente não ia precisar de nada, a programação era depois. E a criança precisou de cateterismo nos primeiros dias de vida. Então, ela nasceu até nos Estados Unidos e lá eles tinham todo o suporte, independente da programação. Olha só a importância. Aqui, com o déficit que nós temos de atendimento, essa programação precisa ser bem planejada. Então, por isso que a doutora Luciana fala da questão logística.
Não é que é obrigatoriamente necessária a cesariana, mas por uma questão de logística, de ter toda uma equipe disponível, como a doutora Juliane Apelar falou, precisa conciliar isso, tá, mães? Então, vocês que estão gestantes aí, pensem em anotar tudo isso. A doutora Juliane até citou algumas especialidades muito importantes, né, doutora Luciana? A senhora poderia confirmar para a gente, assim, quais são as que a senhora indica também? Sim, então vamos lá. Então, seria um obstetra com especialidade em alto risco, em pré-natal de alto risco, né? Então, se você está fazendo seu pré-natal com um pré-natalista, um obstetra do baixo risco, e você identifica, né, ao longo desse pré-natal é identificado que o bebê tem uma cardiopatia, o ideal é que você passe a acompanhar com um obstetra especialista em patologias, em gestações, né, de alto risco. Então, seria um obstetra do alto risco, o cardiopediatra, o neonatologista também com experiência em cardiopatias, né? Então tem que ser um neonatologista mais experiente, né? E a depender do cenário, a depender do quadro, da doença, hemodinâmica, né, Ju, que você citou hemodinâmica também. O cardiopediatra já vai estar também, né, doutora? Já orientando desde a gestão. Desde a gestação. Gente, é tão importante. Desculpa. O cirurgião cardíaco. Sim, Exato. dependendo da equipe, É. da necessidade. Dependendo isso. É muito importante, né? E a gente sabe que tem várias mães gestantes que não seguem, que estão acompanhando a live agora ou que vão ver depois, né? É muito importante essa preparação do parto seguro. Nós vivemos também, né, essa questão. Eu e a Jana, infelizmente, a gente só soube depois, né? 18 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não tinha todo esse diagnóstico na gestação como já tem hoje, né? E que isso é muito bom. Mas a gente vê as mães assim muito nervosas no momento do parto, muito preocupadas, né? É lógico, porque já é uma emoção o parto, mas com essas dúvidas, né? Com esse medo que a gente tem do que pode acontecer, aumenta. Então, o que a gente diz sempre, prepara esse parto seguro, entenda o que a criança vai precisar, né? Com a ajuda dos profissionais que estão te acompanhando e busque. Nem todos os lugares vão ter hospitais assim tão facilmente, né? Como o Hospital Sepaco, que tem toda a estrutura necessária. Tem locais que não tem, a mãe precisa buscar, a mãe precisa lutar. Então, prepara isso para você poder também curtir esse momento. Porque uma vez que está tudo preparado, né? A mãe tem todo o direito de curtir esse momento, esse nascimento do bebê, que é um momento único, né? E se tem toda a equipe para cuidar dele, isso pode acontecer realmente, né? Com um pouco mais de serenidade, apesar de todos os medos que a gente tá, né? É muita incerteza. Mas é por isso que é tão importante preparar, óbvio, em primeiro lugar, pela segurança da criança, né? Para que tudo corra como deve correr. Existe tratamento, a gente só precisa buscar ele, né? E uma vez que isso está organizado, a família também pode relaxar e curtir mais esse momento, né? Tão especial que é o nascimento de um filho. Eu queria até falar um pouquinho dessa questão de busca de tratamento, gente. Se seu estado, se sua cidade não tem, você tem o direito de buscar isso em outro local. Isso chama-se TFD, busca por CNRAC, até a secretaria do seu estado pode contratar direto um hospital privado para fazer isso. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o comercial do Sepaco para verificar essas possibilidades quando na sua região não tem, tá? Fica essa informação aí importante. Doutora Juliane, quando o bebê nasce, deixa eu ver, quais são essas primeiras providências? A senhora falou aí do suporte de hemodinâmica, de outras observações, poderia citar um pouco para a gente? Então, tudo depende, na verdade, do tipo de cardiopatia. Então, o que a gente precisa é toda essa programação. É um bebê que vai precisar ir para a UTI neonatal imediatamente? É um bebê que não, que pode fazer o acompanhamento no alojamento conjunto com a família se for uma cardiopatia simples e sem risco? Ou é um bebê que a gente vai deixar na UTI, precisar entrar a medicação imediatamente após o nascimento, passar catéter? Então, tudo depende do tipo de cardiopatia.
É claro que o que vocês falaram é a coisa mais importante, né? É a segurança do bebê junto com a tranquilidade da família para já saber. Não vai ser um susto na hora que o bebê for para a UTI, porque isso já vai ser programado com a família. Não vai ser um susto na hora que a gente precisar passar um catéter para iniciar uma medicação. Então, essa programação é o que deixa a tranquilidade da família e dá segurança ao bebê. Então, esses cuidados dependem da cardiopatia, e é o que a gente precisa ter, além das equipes alinhadas, uma UTI neonatal ou cardiológica que já tem o conhecimento de que o bebê vai nascer e já tem tudo programado para iniciar a medicação se precisar, chamar o ecocardiografista após o nascimento, para fazer a confirmação diagnóstica, que isso também é uma coisa que a gente sabe que o ecocardiograma fetal é um exame de altíssima acurácia diagnóstica, que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico e definir programação, mas a gente sempre confirma o diagnóstico, até porque podem acontecer algumas outras coisas que são difíceis de ver no eco fetal, que vão ser vistas só no ecocardiograma transtorácico após o nascimento. Então, todas essas coisas são alinhadas e a gente precisa fazer tudo isso logo após o nascimento. Essa era a minha pergunta seguinte, né? Que por vezes, lá no ecofetal não existe a necessidade de ter um suporte tão especializado, mas, né, tem essa vantagem de programar além do que parece que vai precisar, para caso tenha alguma alteração ao nascer, né, a família, o bebê, tenha já todo esse suporte programado. Pelo menos eu prefiro pecar pelo excesso, né, ainda mais no caso de vida, assim, né, pecar pelo excesso, do que falar, não, não precisa, então vamos ficar aqui mesmo, né? Eu acho que prudência nunca é demais, né, doutora? Como você mesmo falou, pode acontecer de dar alguma alteração no eco após o nascimento. A criança pode nascer de forma um pouco pior do que se esperava, né? E assim, a gente já viu tudo acontecer, né? Tudo pode acontecer. Pode acontecer da gente se preparar para uma cardiopatia grave e ser menos do que isso. Pode acontecer da gente não se preparar para nenhuma cardiopatia, o bebê está no alojamento conjunto e virar uma cardiopatia grave. E pode acontecer isso que é o pior, né? Porque ninguém está preparado para uma cardiopatia grave, nem a família, nem o hospital, não tem um cardiopediatra que acompanha, tudo vai ser um susto. Então, tudo pode acontecer. Então, o que a gente precisa é que todo mundo esteja preparado, independente da cardiopatia, para se precisar. É claro que se já tem um diagnóstico de gravidade, vai estar todo mundo mais alerta, mas o que a gente tem disponibilidade é ter, mesmo sendo diagnósticos mais tranquilos, de ter alguma outra lesão associada que precise de um cuidado mais específico. Tem cardiopatia que é muito difícil de ver no eco fetal. Por exemplo, se a gente tem uma coartação de aorta, pode não ser visto no eco fetal. A gente pode ter uma drenagem anômala total de veias pulmonares e não ser visto no eco fetal. E todas essas cardiopatias são complexas e que precisam de tratamento, segmento e cirurgia no pós-operatório. E mesmo assim a gente não tem o diagnóstico no eco fetal porque depende do método, é difícil de ver mesmo na barriga e pode passar independente de quem faça o exame, sabe? Doutora, mas isso acontece numa outra estrutura? A transferência tem riscos também? Quando é possível, né? Porque infelizmente pelo SUS a gente vê que na prática, né, conseguir essa transferência, conseguir uma vaga em tempo é muito difícil. E ainda tem esses riscos, né? De levar a criança de um lugar para o outro em uma situação não boa. Eu sempre falo assim que o transporte de um recém-nascido é sempre de risco, né? Porque um recém-nascido é uma criança que qualquer coisa que acontecer pode instabilizar. E uma criança com cardiopatia, a depender da cardiopatia, ela precisa de muitos cuidados e precisa estar uma equipe muito alinhada. Às vezes, o manejo do pré-operatório, o manejo dentro da UTI vai implicar, e muito, na qualidade de vida desse bebê, vai implicar no que a gente vai poder oferecer depois da cirurgia. Então, se a gente está num lugar, num centro de referência, que a gente não precisa, que a gente todo mundo já está alinhado e já sabe o que é a cardiopatia, como é o manejo, vai ser muito melhor para aquela criança que vai ter os riscos inerentes já à cardiopatia, mas que não vai precisar passar por esses sustos no caminho, né? Então, o que eu sempre recomendo é que a gente precisa
Tá todo mundo alinhado, justamente junto com a família e junto com as equipes, para que a gente ofereça o menor risco possível para aqueles bebês que têm cardiopatia. Que a gente tem que pensar sempre na segurança do bebê. Então, Acabei de ver, inclusive, uma mãe aqui dizendo que quando ela teve o diagnóstico, ela foi encaminhada para o CEPACO, seguiu o pré-natal aí, porque na cidade dela não tinha esse acompanhamento e foi tudo programado, o parto, super bem. Olha que bom, ótimo feedback. Inclusive, doutoras, recentemente a gente viu que o CEPACO entra num ranking, né, de hospitais de referência em cirurgia cardíaca pediátrica, em cardiologia, e a gente ficou super feliz, né, de saber que o Brasil tem tantos hospitais, assim, que participam, né, desse ranking e que dá tranquilidade, né, para a família, sabendo que está num bom lugar. Sim, frequentemente a gente recebe mesmo gestantes de vários locais, não só do estado de São Paulo, né, mas de outros estados com cardiopatias para acompanharem aqui na nossa equipe. Que coisa boa saber disso, né? Que as mães, quando descobrem, podem viajar até gestante, o que é preferível, porque, como a doutora Juliana disse, transferência no recém-nascido é muito delicado. Então, o melhor momento é já fazer na gestante, porque no forninho ele está bem. E aí, essa informação que a Lara falou do ranking do hospital, o Brasil tem alguns nesse ranking mundial, gente. Nós temos excelentes hospitais e excelentes profissionais aqui no Brasil. E a gente viu o CEPACO em anos consecutivos, acho que 3 anos, 4 anos consecutivos entre essas maternidades e hospitais especializados em cardiologia pediátrica. Então, vale muito a pena esse segmento desde o pré-natal ao atendimento do seu bebê, tá? E aí vem sempre, a gente falou da dúvida maior entre parto cesariano e parto normal, e aí vem outra dúvida, doutora Juliana. Eu vou poder amamentar o meu bebê? Todas perguntam. Então, vale a pena repetir isso aqui. Qual a diferença nesse processo de amamentação quando o bebê é cardiopata ou não, né? A gente sempre, assim, a gente passa uma visita multidisciplinar na UTI e com a presença da família, né? Então, tá toda a equipe de enfermagem, a fisioterapia, farmácia, nutrição, a equipe médica e a família. E a gente sempre vê os olhos brilharem das mães quando a gente fala assim, hoje a gente vai liberar a mamar. Então, porque é aquela coisa que é tão importante para quem tem filho e que é o que ela vai poder fazer para ajudar naquele momento tão difícil, né? Então, assim, a amamentação depende também, tudo depende da cardiopatia, né? Acho que a gente falou isso aqui todo o tempo. A maioria das cardiopatias, sim, a amamentação vai ser liberada nos primeiros dias de vida, antes da cirurgia. Depois da cirurgia vai depender da recuperação, o momento em que a gente vai conseguir liberar. Mas a maioria das cardiopatias a gente consegue liberar a amamentação no pré-operatório, antes da cirurgia, se for necessário cirurgia ainda no período neonatal. Algumas cardiopatias, principalmente as doenças do lado esquerdo, que a gente tem dúvida de como é a perfusão do sistema gastrointestinal, a gente não libera a amamentação a princípio, mas a gente às vezes consegue liberar o leite materno em uma quantidade regulada, sem ser por amamentação, mas ordenhada por sonda. Então, isso também pode acontecer. Então, são várias formas que a gente vai conseguir fazer com que o leite materno chegue para aquele bebê, e o leite materno é tão importante, né? Então, a gente tenta ao máximo, e todas as vezes que a gente pode liberar a amamentação, a gente libera. Quando a gente não pode, a gente tenta fazer dessa outra forma, ou ordenhado, várias vezes até no pós-operatório, a criança ainda não pode mamar via oral, mas está de sonda, e a gente estimula e muito as famílias a fazer ordenha no banco de leite para a gente poder passar o leite da mãe, que é sempre melhor do que qualquer outro leite para a criança. Então, tudo isso depende muito da evolução de cada criança, mas é o que a gente sempre quer fazer, é liberar a amamentação, e na maioria das vezes a gente consegue.
Que coisa boa. O CEPAC fez até um ambiente para amamentação no metrô. Eu vi um stand que eles prepararam para que as mães tenham um local de fazer dar continuidade mesmo em trânsito. Coisa boa, né, gente? Que bacana. Agora, um assunto importante, Lara, e aí eu vou pedir para as mães. A gente tem muito assunto sobre vacinação e é um tema que a gente não costuma tratar por aqui em caixinhas. Então, a gente aproveita um momento de live e fala aqui sobre isso. Então, eu peço que vocês encaminhem para todas as mães de cardiopata que vocês conhecem, ou então vão ali no direct, pega aquelas pessoas que estão ali online, as 5 primeiras que estão online, você encaminha, porque isso é inclusive interessante para pessoas que não são cardiopatas, tá? Para mulheres no geral. Então, a gente vai abordar agora um pouquinho dessa fase desde que nasce, o plano de imunização nacional já tem algumas vacinas específicas para o recém-nascido. Em alguns casos, isso muda para cardiopatas. Então, vamos tratar um pouquinho disso aqui. Eu até coloquei assim, no Brasil, há vacinas ofertadas já na maternidade. Contudo, tem algumas restrições, e aí a gente precisa saber. O cardiopata entra como um imunodeprimido? Precisa de algum cuidado diferenciado naquelas que já são aplicadas na maternidade? Então, existe uma associação muito grande entre imunodepressão e criança com cardiopatia congênita. Isso é uma coisa que a gente vê, e a gente vê muito imunodeficiência em paciente com cardiopatia. Mas tudo depende também de cada criança, do tipo de doença, se tem alguma síndrome associada ou não. Na maternidade, o que é recomendado ser feito ainda na maternidade é a hepatite B e a BCG, que a criança já sai vacinada para depois seguir o plano de imunização e o calendário vacinal. Algumas crianças, elas não podem receber esse tipo de vacina, a vacina da BCG, por exemplo, se tem alguma imunodeficiência, ela não é feita na maternidade. Ela vai aguardar, ou se a gente faz um teste do pezinho ampliado com track para poder descobrir se tem alguma imunodeficiência, a gente vai esperar esse resultado para depois ela ser feita. Outras particularidades e que a gente tem, uma outra coisa que a gente tem aqui, que a gente faz em conjunto, é a avaliação da imunologia para as crianças que têm um risco aumentado de ter imunodeficiência com cardiopatia congênita. Por exemplo, crianças com heterotaxia isomerismo, elas precisam ser acompanhadas com a imunologia para poder eles fazerem a orientação do calendário vacinal que vai ter que ser adaptado. Crianças com alguma síndrome que tem deficiência que não tem ausência de timo e que precisam ser acompanhados também pelo imunologista para orientar a vacinação. Ou crianças que vão fazer cirurgia nos primeiros dias de vida e que também a gente, como a circulação extracorpórea, que vai retirar e vai não fazer com que essa vacina tenha uma eficiência adequada. Então, a gente espera primeiro a cirurgia e depois a gente faz a vacinação. Então, cada criança tem a sua particularidade, mas a vacina ela é uma coisa indispensável e que a gente precisa sempre pensar que tem que fazer. Crianças que vão fazer cirurgia cardíaca, 14 dias antes da cirurgia, a gente prefere que não faça vacina. E quando a gente sai, a criança foi de alta, pelo menos 28 dias, 4 semanas após a circulação extracorpórea e a cirurgia, a gente prefere que espere também para retomar o calendário vacinal. Então, são algumas particularidades que a gente segue, o cardiologista segue junto com o imunologista pediátrico, para a gente conseguir alinhar de forma mais adequada aí de como vai ser esse calendário. Exato. Doutora, eu queria perguntar o seguinte, algumas crianças ficam internadas bastante depois que nasce, né? E, inclusive, durante um período que já se tomariam algumas vacinas. Como é que fica daí? Toma no hospital ou ela vai jogada lá para frente? Se não tem, aqui no hospital, como a gente faz? Se não tem nenhuma contraindicação à vacina,
Ou seja, não está nesse período de 4 semanas pós-circulação extracorpórea, não tomou imunoglobulina, né? A maioria dessas crianças imunodeprimidas precisam fazer reposição de imunoglobulina no período de internação. Então, se essas crianças não tomaram e não tem nenhuma contraindicação à vacinação, a gente começa a atualizar o cartão vacinal dentro do hospital e faz uma programação junto com o pediatra e o cardiopediatra e a imunologia do segmento dessas vacinas. Eu tô achando fantástico, porque assim, a maioria das mães estão perdidas sozinha porque ninguém orienta. Aí eu tô vendo assim que vocês fazem tudo, né? Vocês orientam a 360 graus tudo o que precisa. Porque, assim, eu e Jana nem vamos falar da nossa situação, né? Porque muitos anos atrás. Mas as mães que a gente acompanha hoje, assim, muitas, mas a grandíssima maioria super perdidas. Ninguém sabe dizer nada, o que vai ser, né? Inclusive, a gente até fez um material sobre vacinação. Quem tiver interesse está no nosso link da bio, junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações, né? Com essas especificidades que vocês estão falando. Mas, normalmente, as mães são sozinhas, não tem ninguém que orienta dessa forma, que encaminha. Doutora, essa informação do timo, por exemplo, as mães não sabem se a criança retirou o timo, nem total nem parcial. Tem instrução aqui no feed justamente para que elas busquem essa informação. E quando a gente fala, há quem diga assim, mas o timo não serve para nada depois. Ok, não serve para nada depois, mas durante o período de vacinação vai interferir, você precisa saber. Desculpe, doutora Luciana, eu interrompi. Não tem problemas. Só em complementação que a doutora Juliane estava falando, né? Ainda sobre as vacinas no período gestacional, né? As vacinas administradas para a mãe, deixar claro que a gente administra o calendário vacinal igual, né? Então, primeiramente, a atualização da vacina da hepatite B, 3 doses. Depois, a vacina da influenza deve estar atualizada, né? A campanha geralmente começa em março da influenza. DTPA, né? Difteria, tétano e coqueluche, com 20 semanas. E Covid, né? A gente tem pedido para tomar todas as doses. Quem não está com o calendário completo, tomar uma dose de reforço na gestação. E, por último, agora, recentemente, eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, né, no segundo semestre de 2024, a indicação da vacina Abrisvo, né, contra a bronquiolite, né. Para gestantes, então, né? Essa para gestantes. Na gestante, isso, na gestante, que é altamente recomendada para a mãe que está gestando um bebê cardiopata, né. Tem período exato para ministrar Abrisvo para gestante? Em bula, de 24 a 36 semanas, né? Mas na prática clínica a gente tem adotado aí de 32 a 36 semanas. Aqui no Brasil tem uma pequena variação com os Estados Unidos, então de 32 a 36 semanas, sendo que o ideal é que a dose seja administrada em dose única e que seja administrado com um intervalo mínimo de 15 dias antes do parto. Perfeito. Essa era uma pergunta que a gente queria fazer, né, que causou bastante perguntas nos últimos dias. A outra é sobre a palivizumab, né, e a nirsevimab. Doutora, pode explicar para a gente, doutora Juliane, como são essas... Não são vacinas, né? A gente sempre explica para as nossas mães que não são vacinas, mas é um medicamento, é um anticorpo já pronto, né? Que ajuda a proteger contra o VSR, que é o principal causador de pneumonias e bronquiolite em bebês pequenos. Aí, veja, a doutora Luciana falou para a gestante, a doutora Juliane agora vai falar para o bebê. Anotem aí, gente. Isso. O que a gente tem é que o VSR é um grande causador de internação em crianças, tanto crianças com fator de risco, como cardiopatia congênita, quanto crianças prematuras, quanto crianças com doença pulmonar crônica. Então, o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, é o vírus que causa a bronquiolite, o principal vírus que causa a bronquiolite, pode ser causado por outros vírus, mas ele é o principal causador.
E a gente tem hoje disponível no mercado o Palivizumab, que é o que a gente já usava e sempre usou para as crianças até 2 anos com cardiopatia congênita. É uma medicação que é um anticorpo, ou seja, ele é uma imunização que a gente chama de passiva, ele já faz a proteção dessas crianças e ele é feito em 5 doses. Então, durante 5 meses, durante o período de sazonalidade dependendo da região do Brasil, a gente faz a aplicação mensal do Palivizumab até os 2 anos de idade. Então, no primeiro ano, durante 5 meses, são 5 aplicações, e no segundo ano de vida, durante 5 meses, mais 5 aplicações. Recentemente, em algumas maternidades, a gente já tem o Nirsevimab, que é uma medicação nova, que também é um anticorpo monoclonal humano, que vai começar a ser feito no Brasil e que vai ter uma abrangência um pouco maior, porque ele vai ser liberado pelos convênios para todos os bebês prematuros, ou seja, abaixo de 37 semanas. É um outro anticorpo que também faz essa prevenção, com uma eficácia de mais ou menos 70% de redução da contaminação por vírus sincicial respiratório e que vai ser feita em dose única para essas crianças. Então, é muito importante. A bronquiolite ela é responsável pela maior parte das internações em UTIs pediátricas de todo o Brasil. Estava agora conversando com a coordenadora da nossa UTI pediátrica. Ela me falou que 80% das internações no ano passado, no período de sazonalidade da bronquiolite, foi por bronquiolite, né? Então, uma coisa que a gente precisa lutar para que venha para a maioria de todas as crianças, e principalmente as crianças com comorbidade, porque todo mundo precisa receber. Essas crianças que têm comorbidade, que têm cardiopatia congênita, precisam receber, e reduz muito o risco de internação, reduz o risco de hospitalização e o risco de gravidade do VSR. E a criança leva para meses, anos quase, né? Quando a criança passa por uma bronquiolite, ela fica muito tempo com esse chiado, a gente acompanha, assim, que não é um negócio que sara fácil, que resolve fácil, mesmo quem enfrentou e ficou tudo bem, né? Eu acabei de ver uma pergunta... Desenvolve até asma. Isso. Desenvolve até asma. Eu vi uma pergunta muito interessante de uma mãe falando assim, e quando a gestante toma a vacina, né, para a gestante, depois de quanto tempo o bebê cardiopata precisa tomar? A vacina, pelo que a gente leu, né, ela dá uma proteção de mais ou menos 6 meses. Se a criança tem mais que isso e está no período de aplicação, deve dar a Palivizumab? O Palivizumab, sim, a gente vai fazer para todas as crianças. A gente não tem a informação ainda do Nirsevimab se a gestante recebeu a Abrismo, se vai precisar repetir a dose com o Nirsevimab. Isso ainda não tem nenhum consenso, eu não li, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um consenso junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações, e isso ainda não chegou para a gente muito bem para ver como que vai ser feito. Mas o Palivizumab daí aplica. Isso. Nos meses que faltam. Outra coisa é que também assim, é muito importante, que às vezes a gente esquece tem que lembrar, se a criança está no período de receber o Palivizumab, naqueles 5 meses, vai para a cirurgia, faz circulação extracorpórea, a criança tem direito a uma dose extra de Palivizumab, porque esse anticorpo vai ser como se fosse retirado durante a SEC e precisa ser reposto para essas crianças depois da cirurgia. Muito bem lembrado, doutora Juliane. Inclusive, tem muita falta de informação sobre a Palivizumab, inclusive na área médica. A gente vê muita mãe que recebe a informação que não deve tomar antes da cirurgia cardíaca. A senhora não informou que tem que suspender? Pois é, os médicos suspendem a Palivizumab. E aí, a vacina. Suspendeu vacinas, aí suspende a Palivizumab no meio. E é no momento que a criança precisa muito, né? Porque no ambiente hospitalar pode estar o vírus, né? Outras crianças que entraram lá até com a bronquiolite, alguma coisa. E aí, então tem muita falta de informação. A gente repete todo ano, várias vezes, e ainda tem essa dificuldade. Então, além de poder tomar antes, a criança ainda tem direito de tomar depois, mesmo estando até internada, não é isso?
Isso, isso. Depois da circulação extracorpórea, tem que receber uma dose extra. Olha lá, Fantástico. olha lá. Que mais? Alguém mais tem pergunta? A gente está terminando as nossas. Se alguma mãe quiser colocar, eu peguei essa aqui passando, achei interessante. Que mais, Jana? Eu tenho um aqui para a doutora Luciana, mas alguns comentários foi. Eu descobri só quando a bebê nasceu, e era uma tetralogia. Eu vi. Aí volta a questão de ter tudo preparado antes. Sim, Mesmo que você não seja mãe de um cardiopata, você apenas está grávida, está numa maternidade que lhe oferece suporte para tudo, é muito importante. Por isso que eu digo que esse tipo de live não é só para mãe de cardiopata, é para toda mulher que está em período fértil, toda mulher que tem a possibilidade de estar gestando. Se acontecer, escolha um local com toda a estrutura. A gente, que é mãe de cardiopata, quando fala isso, parece que a gente está dizendo, não foi porque aconteceu com você que agora todo mundo vai ser cardiopata. Não é isso, gente. É que é melhor prevenir. Já que é 1 em 100, vai que acontece. Então, vamos deixar tudo preparado. Não custa. eu dou até um passo atrás, né, de você, dessa tua fala, né? Antes de nascer no hospital preparado, eu acho que tem que fazer um pré-natal adequado, né? Porque o que a gente vê, assim, muitos exames sendo dispensados, né, na prática, nem todo mundo faz eco, né? Algumas Não se pessoas só pedem o perde. eco, não, só pedem um eco se a mãe tem algum fator de risco para cardiopatia, ou seja, se ela é diabética, enfim. Só que às vezes a gente vê bebês cardiopatas em mães sem fatores de risco, né? Na Ou idade maioria materna, das vezes. ou idade, só pede o eco se a mãe tem mais do que 35 anos, que seria idade materna avançada, ou se ela tem um caso de um cardiopata na família, ou se ela é diabética. E muitas vezes a gente vê um cardiopata sem fator de risco, né? Então, o pré-natal adequado é também muito importante, né? E, infelizmente, a gente já viu até mãe de cardiopata precisar brigar muito para conseguir um eco, porque o médico. Ai, não, aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Mas você já entrou no grupo de risco. Qual a justificativa agora para não se fazer um eco? Entendeu? Então, a gente precisa melhorar muito nisso no país todo, gente. E cabe à mulher cobrar isso no seu pré-natal, né? A outra era assim, nasceu com tetralogia e não foi tratado como deveria, mas o motivo para estar num local com estrutura, principalmente se você já tem o diagnóstico de cardiopatia, tá, gente? A outra, vou deixar para o final. Aí tem uma pergunta aqui para a doutora Luciana. Quais os cuidados extras com a gestante de um cardiopata, né? A senhora falou da questão da vacina que já está disponível, ainda é só no particular, tá, gente? Mas é como a Isso. doutora falou, é altamente recomendado, porque o risco realmente é grande, né? Mas tem mais algum outro detalhe importante? Estar com uma equipe de cardiopediatria, né? Ecocardiogramas frequentes, né? Com profissionais habilitados, né? Com profissionais experientes, né? Em eco fetal. As vacinas que são iguais ao do calendário da mãe de um bebê que não é cardiopata são as mesmas. E preparo de parto, talvez, eu acho que eu colocaria também atendimento psicológico para o casal, né? Um preparo psicológico para o casal, eu acho que é importante também. Olha, muito importante esse detalhe. A gente sempre fala assim, acompanhamento multidisciplinar, mas às vezes a gente não dá nome a essas disciplinas que precisam estar em conjunto.
E o acompanhamento psicológico é muito importante. E às vezes as mães são resistentes a isso. Então, gente, vocês precisam se ajudar para poder ajudar. Então, aceitem as orientações. Não é, Lara? Exato, Tem mais... exato. A gente, assim, sempre quer que tudo corra pelo melhor e é esse o objetivo, mas é importante a gente se precaver, né? É uma situação delicada. Nesses anos todos a gente já viu muitas coisas, imagino vocês, né? Mas para as mães, né? Pequem pelo excesso, busquem esse tipo de atendimento. Eu sei que não é todo lugar que tem, que às vezes a gente precisa realmente fazer muito sacrifício para conseguir ter esse tipo de atendimento, né? Tem mães que viajam, passam esse período sozinhas, porque não tem condições da família ir junto, de ajudar. É bem sofrido. Mas lá na frente vale a pena, né? Quando a criança sai bem, fica bem, que é o que acontece, né? No centro especializado, a gente vê que vale tudo a pena, né? Essa dificuldade inicial fica para trás e a gente pode curtir o resto da vida com a criança. Gente, eu vou aproveitar para fazer um comentário geral e aí vocês que são médicas que lidam com isso, completem. Apareceu uma pergunta assim: por que a válvula do cardiopata fica afastada? Jéssica, você deve estar falando de uma cardiopatia específica que lida com válvulas. Nem todo cardiopata tem uma válvula afastada. E esta válvula afastada tem um nome. O nome da cardiopatia tem um nome específico. O primeiro mandamento da mãe de cardiopata é aprender o nome da cardiopatia do seu filho. E aí, hoje, no direct, perguntou assim: eu quero saber como é o nome da cardiopatia que tem a veia curta. A veia do meu... E aí eu disse: vai lá no laudo e dá uma olhada. E ela disse assim: eu não fiz o exame ainda, apenas disseram que ele tem a veia curta. E aí fica aqui: mães, procurem saber o nome da cardiopatia do seu filho. Eu tenho certeza que a doutora Juliane, a doutora Luciana, elas informam isso. E quando o médico disser apenas uma informação genérica, sem um nome técnico, achando que você não vai conseguir gravar isso, você diz assim: escreve aqui para mim, para eu poder lembrar depois. Entendeu? Porque é muito importante você saber. Saber o nome da cardiopatia ajuda você a preparar o parto, ajuda você a entender o tratamento. É sua vida dali para frente. Então, não aceite. É um buraquinho, é uma veia curta, é uma veia fina, falta um pedaço. Não, use os termos técnicos, porque isso é importante. Ai, mas eu não sou da área de saúde, mas isso você precisa saber, porque é o seu filho. Porque não é da área de saúde, mas você é mãe. Até para começar a entender o que é, né? Para começar a ver o que essa criança precisa. Para toda vez que você for em algum médico, você vai ter que dizer esse nome, né? Que nem todos os profissionais de saúde vão saber se a gente falar de um jeito esquisito ou não tem a possibilidade de fazer um eco, né? Você entra no pronto-socorro, você precisa saber dessa informação para transmitir, né, para o profissional que vai te atender e cuidar bem dessa criança. Diga que não é importante, doutora Juliane. Porque vocês falando, eu falei, nossa, eu não consigo nem imaginar o que é a veia curta, não consegui. Mas aí, a gente falou aqui, né? Todo tratamento, todo segmento, todo o cuidado depende da cardiopatia. E eu já recebi pedido de vaga, assim, ó, solicito vaga devido à cardiopatia congênita. Isso não diz nada. O bebê tem uma cardiopatia, não me diz nada. Depende de muita coisa. Cada tipo de cardiopatia tem um tratamento. Eu posso dizer se é grave, se não é, se é só um buraquinho. Isso não me diz muita coisa. Então, assim, isso que vocês estão falando e que vocês empoderam as famílias para poder aprender é muito importante, sabe? As famílias precisam. Uma coisa que a gente faz aqui todos os dias é desenhar a cardiopatia para a família, para ela poder entender o que é um coração normal e a gente sempre faz, né? Sempre assim, o desenho primeiro eu explico o que é o coração normal em desenho
e depois eu desenho a cardiopatia e explico qual é o problema que tem para partir para o terceiro desenho, que é a cirurgia. Não é fácil, gente. A família entender não é fácil, outras especialidades entenderem não é fácil. Inúmeras vezes a gente desenha para colegas médicos o tempo inteiro para explicar o que é a cardiopatia e qual é a cirurgia. Não é uma nem duas vezes, são todos os dias. Porque a gente trabalha em equipe com diversas especialidades. E as especialidades também não têm a obrigação de saber o que é a cardiopatia, o que é muito específico. Então, isso precisa ser alinhado, desenhado, explicado várias vezes. E uma coisa que vocês falando, eu acho muito importante a gente falar aqui, é que a gente, durante o exame do eco, às vezes a gente não consegue explicar para a família a gravidade, o segmento, tudo que a gente precisa ser feito, e por isso, às vezes, fica assim, essas informações entrecortadas, sabe? Então, uma coisa muito importante no pré-natal, Lu, que a gente faz aqui, que também é a consulta de aconselhamento, né? A paciente faz o eco, descobre que o bebê tem uma cardiopatia. Não necessariamente o ecocardiografista vai ter tempo adequado para poder explicar tudo lá durante o exame, porque são muitas dúvidas. E por mais que ele explique, surgem outras milhares de dúvidas depois que a paciente sai do consultório. Então, a consulta de aconselhamento com um cardiologista pediátrico, justamente para saber todas essas possibilidades, é uma coisa que vai fazer muita diferença na vida dessa gestante. E eu acho que muita gente não sabe que existe. É a gestante que é adulta passar com o cardiologista pediátrico que vai ali explicar o que aquele bebezinho que está na barriga tem e qual é o segmento dali para frente. Acho que isso é uma coisa também que precisa ser mais divulgado, né, para as pessoas entenderem que isso existe e que isso tem que ser feito, e isso está sendo feito em diversos lugares e precisa acontecer para dar tranquilidade para as famílias. Eu diria até que a primeira conduta, né, a partir do diagnóstico, né, quando a paciente volta no nosso consultório com um eco, identificando uma cardiopatia, a primeira coisa é marque um cardiopediatra, né, antes de qualquer outra coisa, porque ele é o profissional com maior propriedade, né, para explicar sobre a patologia do seu bebê, né. Olha só a importância de vocês mães, entendeu, gente? Então vamos aí assumir o papel de contribuir com essa equipe, tá? É muito importante isso. Gente, nós estamos terminando a nossa live, né? E eu quero agradecer muitíssimo a doutora Luciana, a doutora Juliana, é sempre um papo muito gostoso aqui. E a gente surge uma pergunta atrás da outra e é muito interessante. Eu agradeço a disponibilidade de vocês de vir falar com as nossas mães. A live vai ficar gravada, vocês podem rever, tá, gente? E encaminhar aí para gerar mais discussão e mais aproveitamento desse conteúdo, né? Isso, e se alguém tem dúvida, né, doutora Juliane, pode entrar em contato através do perfil da CEPACO e aí vocês dão a melhor forma delas, com quem falar, né? Sim, com certeza. Isso, pode entrar em contato. O pessoal da comunicação passa para a gente tenta responder aí da melhor forma ou encaminhar, em caso de necessidade de consulta, alguma coisa. Eu sempre falo o nome da Madalena, que a gente tem uma enfermeira navegadora que todas as vezes que a gente tem alguma dúvida, que alguém tem alguma dúvida, que precisa marcar um exame, uma consulta, uma avaliação, uma consulta de aconselhamento e não consegue por algum motivo, eu sempre passo o WhatsApp da nossa enfermeira para poder ela resolver isso, e ela resolve tudo e faz esse contato com as famílias para poder agilizar todas as coisas que são necessárias aí nessa programação do Parto Seguro. Perfeito. Então, até para quem vai ver depois, é só entrar em contato aqui pelo Instagram, fácil, né? Que daí vocês passam os contatos. Mais uma vez agradeço, foi ótimo, super esclarecedora. Vi bastante gente aí agradecendo a forma como foi transmitidas as informações. E a gente também agradece muito em nome das mães. Obrigada. Eu é que agradeço, obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau.